Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta quinta-feira nos é proposto Mateus capítulo 16, de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus dirigiu essa pergunta porque ele percebia que aquilo que ele estava realizando, os sinais que ele estava fazendo, nem todo mundo conseguia compreender a sua verdadeira identidade. De fato, os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Portanto, Jesus estava sendo equiparado aos grandes profetas do Antigo Testamento, mas nada além disso. Não se percebia qual era a novidade da pessoa de Jesus. Essa indefinição, essa confusão por parte da multidão causava um problema muito grande, porque a missão de Jesus estava em jogo. Jesus, então, reunido com seus apóstolos, pergunta diretamente a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E aqui entra em cena Simão Pedro, respondendo sempre em nome do grupo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A profissão de fé de Pedro. Vamos pedir ao Senhor que Ele também nos dê, nesse tempo de tanta confusão, de tanta incerteza, que Ele nos alcance a graça de nós proclamarmos com firmeza a nossa fé em Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então louva Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi o ser humano que te revelou isso. Foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá prevalecer sobre ela. Mais ainda, disse Jesus a Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, Pedro respondeu bem, e Jesus o louva por isso. Em seguida, Jesus continua o seu ensinamento dizendo: ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos, sumos sacerdotes e mestres da lei, devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ora, um Messias que devia passar por tudo isso, sofrer, era algo que não passava na cabeça do povo judeu. A expectativa é que o Messias viria com poder, com glória, para restabelecer o reino de Deus sobre a terra. Mas Jesus adota um outro caminho, o caminho da humildade, o caminho do esvaziamento. E Pedro se escandaliza com isso. E diz o Evangelho: então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. É o coração bom de Pedro que fala mais forte. Ele não quer ver o seu amigo sofrer. Mas Pedro não compreende que a cruz é parte integrante, fundamental
para manifestar até que ponto vai o amor de Deus por nós. Então Jesus, ouvindo essa resposta de Pedro, volta-se para ele e diz: vai para longe, e chama Pedro de Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Mesmo Pedro, que antes havia dado a resposta correta, mostrando que acolhia aquela revelação de Deus, aqui não consegue responder de acordo. Olhando esse exemplo de Pedro, nós vemos também nós, algumas vezes, quando nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus, acertamos no nosso caminho. Mas quando olhamos com um olhar puramente humano a realidade, aí não tem jeito. Vamos pedir ao Senhor então que Ele nos dê esse olhar de fé, esse olhar que é capaz de interpretar corretamente a ação de Jesus. Que diante da realidade da perseguição, do sofrimento, da cruz, da morte, nós tenhamos a coragem de, como Jesus, seguir o nosso caminho, dar o nosso sim e entregar a própria vida. Vamos pedir então essa bênção de Deus para nós, que Ele nos abençoe e nos proteja nesse dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.